Pensa em todos os seus medos. Lembra de todos os pesadelos que você tem quando você está nessa fase de divórcio, de separação. Todos aqueles medos infantis, ou que a gente pelo menos acha que são infantis, das crianças não quererem ficar com a gente, do ex-marido botar a gente na justiça, da gente enfrentar um processo de guarda, da gente perder, da gente ter que provar, enfim, várias coisas ao nosso respeito. Eu passei por todos esses medos, eu enfrentei todos eles. Não foi fácil. Aliás, não é fácil. Quando é o melhor momento para uma separação? É o que a maioria me pergunta e eu não sei dizer, eu não saberia te dizer quando meu casamento começou a dar errado. Mas eu acho que é quando a gente pesa na balança, porque todo relacionamento tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que quando a gente começa a pesar na balança e a gente de repente só tem o lado ruim, a gente não ri mais, a gente não toma mais uma cerveja, um vinho junto, a gente não consegue mais dar risada um do outro, é porque perdeu a cumplicidade, a intimidade. E aí eu realmente acho que fica difícil a gente conseguir ultrapassar esse ponto. É, mesmo, esse é outro ponto. Eu acho que assim, 99% da mulherada sempre me pergunta, porque quando a gente tá nessa fase e só um dos lados quer separar e o outro não, é muito mais complicado. E quando o lado que não quer separar é do marido, daí eu acho que é 10 vezes pior. Então assim, muita gente me fala que sofre algum tipo de ameaça, que o companheiro diz que vai tirar a guarda das crianças, que ela não vai ter condições financeiras para se sustentar, onde ela vai morar, vai ter que voltar para casa dos pais. Então eu acho que é uma coisa meio que natural, todo mundo passa por isso, em algum momento da fase de separação. O marido, o companheiro ali, ele vai querer pegar o seu ponto fraco. E qual é o nosso ponto fraco? De quem é mãe? São os filhos. Então eles vão mesmo por esse lado. Eu vejo isso direto, eu recebo muito relato também sobre isso. Bom, comigo não foi diferente, a gente também teve essa fase um pouco conturbada aí, mas eu não tinha outra opção, né? Eu me separei sem R$1 no bolso, sem um emprego em vista. A minha perspectiva pro futuro era assim um tanto aterrorizante. Mas nada me aterrorizava mais do que ficar trancada no meu apartamento morrendo de medo, vivendo na base do e se? E se ele me processasse? E se ele ganhasse a guarda das crianças? E se eu não saísse nunca dali? Então isso me apavorou mais do que o fato de ter que enfrentar tudo. Pois é, eu até brinco, eu sempre digo que casar é a parte fácil, né? A gente morar junto com quem a gente tá apaixonado realmente é muito bom e fácil. O difícil é separar, porque daí já criou-se vínculos, já formou-se uma família, não é? Já se tem uma bagagem enorme com histórias, com comprometimento emocional. Então assim, eu acho que a gente tomar a decisão do divórcio é muito mais pesado do que a decisão do casamento em si. Bom, eu tive as minhas fases também nessa época. Não foi uma coisa fácil, não foram assim 3 meses, eu sempre falo isso também. Até eu chegar no ponto definitivo da minha separação, aquele que não tem mais volta, que não tem mais reconsideração, foram uns bons anos aí, pode colocar. Como eu falo inclusive no livro, eu acho que são algumas fases cruciais e comuns a todas nós mulheres, ou pelo menos a grande maioria. A gente começa com a fase da culpa, né, que eu até faço uma brincadeira no meu sumário, a culpa fica em primeiro, segundo e terceiro lugar. Porque a minha mãe uma vez me disse uma frase, eu peguei o meu resultado positivo da minha primeira gravidez, aí ela me disse: parabéns, você vai ser mãe e agora a culpa é sua, fiel escudeira pro resto da vida. E na época eu não entendi direito, mas hoje eu afirmo isso. A gente pega o resultado positivo, a gente já sente culpa, você sente culpa pelo passado, pelo presente, pelo futuro. E no casamento essa culpa vem com tudo, é um peso monstro, uma culpa obesa. Então a gente se sente culpada por tudo ter dado errado, mesmo quando essa culpa não é exclusivamente nossa, mas a tendência é que a gente faça
tudo fica muito pior e que a gente adote culpas que não são legítimas. E depois da culpa a gente tem a autopunição, né, que é aquela fase de você falar, meu Deus, eu não mereço isso, eu não sou digna, minha vida vai ficar horrível, o que que eu fiz, né? Depois da autopunição a gente tem um pouco mais ali de culpa e as reconsiderações. É aquela parte em que você realmente bota a vida toda ali na balança e fala, nossa, será que é a melhor decisão que eu tô tomando? Daí eu acho que muita gente acaba voltando atrás, né, não prosseguindo nesse ponto aí. Depois das reconsiderações, a gente tem a tentativa final. E a tentativa final é aquela que você reconsiderou tanto e você fala, não, peraí, eu acho que tem um pouquinho de chance. Porque nós mulheres, eu acho que a gente tem essa mania. A gente faz isso, a gente vai até o fim, a gente paga o preço, a gente paga pra ver. Então, a maioria de nós, eu acho que ainda dá uma última tentativa ali. Eu dei e, né, enfim, depois da tentativa final a gente tem a revolta. Eu pelo menos tive essa fase muito intensa, assim, eu passei muito pela revolta, eu até narrei um trecho no outro vídeo. A gente fica revoltado com tudo por ter perdido tanto tempo, por ter perdido os melhores anos, pelo casamento não ter sido o que a gente queria que ele fosse. A gente sente revolta com as outras pessoas, com a sociedade, porque a sociedade, ela é machista, ainda hoje. Então o homem é sempre privilegiado, enquanto a mulher, né, ela fica numa posição desfavorável. E essa minha revolta foi de uma forma assim muito generalizada. Depois da revolta a gente tem a ira e a vingança, que são dois sentimentos que andam juntos, e eu não aconselho ficar muito tempo nessas fases. Mas eu acho que é uma fase vital, a gente não pode ultrapassar isso, a gente tem que vivenciar, que é pra poder lá na frente a gente seguir em paz e ter feito realmente um detox na alma. Então a ira e a vingança, elas servem pra isso mesmo, pra gente botar pra fora e berrar tudo, porque depois chega a hora de se interiorizar, creio eu. Depois vem a insegurança, né, a nossa 10ª fase aí da insegurança, que é aquela parte que a gente fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Né? Será que os meus filhos vão querer ficar com o pai? Será que eu vou dar conta? Será? E se eu for mandada embora? E se eu não arrumar um emprego da forma que eu preciso? E se eu não tiver mais tempo? E se eu não tiver respaldo? E se a minha família não aceitar? É um e se, né, infinito. E a gente também não pode ficar preso nisso. Às vezes a gente precisa parar de pensar tanto e viver. Depois então chega finalmente a aceitação, que aceitação não quer dizer perdão, né? É bom a gente deixar explícito. A aceitação quer dizer que você realmente você aceitou aquilo ali, mas você não é conivente. Você não necessariamente concordou com tudo que aconteceu. Mas aceitar tira toda essa culpa monstro que está em cima da gente. A aceitação torna as coisas muito mais leves. Claro que também não é fácil chegar até essa fase de aceitação, mas ela chega, vai por mim, nem que demore muito, mas a gente consegue. Daí depois da aceitação a gente tem o perdão, que, por favor, não me entendam errado, você não vai perdoar o seu ex-marido nem tudo que aconteceu, mas você em primeiro lugar vai perdoar a si mesma, porque isso é fundamental. Se você não se perdoar, você não consegue seguir adiante, né? Então o perdão é desse detox interior que a gente procura. Sem ele, nada tá certo. Daí então vem o agradecimento. Que o agradecimento também não é, você não tem que agradecer a tudo de ruim que te aconteceu, mas o agradecimento, a gratidão, a gente fala até muito na lei da atração, né? Nos meus textos do segredo, a gente frisa bastante isso, porque eu acho realmente que a gratidão, em primeiro lugar, é agradecer a Deus, porque mesmo as experiências ruins, elas nos trazem algo bom. A gente tem que aprender alguma coisa, né? Não pode ficar só focado na experiência ruim. A gente passa, tudo passa. Então eu acho que é a gente começar a olhar por outro ângulo e começar realmente a ser grato. Hoje eu consigo, hoje eu sou grata ao meu ex-marido porque foi a fonte que o universo encontrou de trazer as minhas filhas até mim.
né? Talvez se não tivesse sido ele, elas não estariam aí. Então assim, não tem mais o que falar. O resto, o que passou, os nossos desentendimentos, isso a gente perdoa e segue em frente. Mas realmente a gratidão nos liberta. Ela promove uma faxina no coração e o coração então começa a cicatrizar e a se recuperar. Depois do agradecimento vem o renascimento, que aí então é aquela fase que muita gente tenta começar logo de cara e que eu insisto que não dá certo. Quando eu me separei, as minhas amigas me falavam, não, vamos, você tem que mudar o cabelo, você tem que entrar numa academia, tem que conhecer gente nova. E, né, calma, não é assim. Eu sempre falo isso também para as minhas amigas, inclusive, um conselho assim pessoal que eu dou. Falo, não é assim, se dê um pouco de tempo. A gente precisa de um pouco de tempo. Pra voltar as coisas ao lugar, pra gente saber quem a gente é, porque essa experiência muda. Da mesma forma que a gente mudou ao longo do casamento, o descasamento também nos muda. Então a gente precisa se conhecer primeiro, antes de poder oferecer alguma coisa a alguma outra pessoa. Né? O mundo é cheio de gente interessante, então mais cedo ou mais tarde você vai acabar conhecendo alguém. É só se você se tranca em casa, né? Mas não é o caso, então o renascimento é essa parte, é a parte final, também é o último capítulo do meu livro. É a parte que realmente a gente já passou por tanta coisa, a gente tá cansado e é a hora de renascer. Daí sim eu falo pra você sair, pra você comprar uma lingerie nova, se você ainda não fez isso. Pra mudar o cabelo sim, pra comprar roupa nova, pra ir conhecer gente. E então a gente começa a viver de novo. Porque não é uma fase temporária, provisória, vai passar. Não, é a nossa nova realidade. Qual é a realidade? Eu era uma mulher casada, agora eu sou uma mulher divorciada. Eu sou uma mãe solteira, né? Eu acho que a gente já nem usa mais esse termo hoje em dia, mas eu sou uma jovem mãe divorciada e estamos aí pra isso. Que durou um ano, eu sobrevivi a uma mudança de estado, de cidade, de status, a uma mudança profunda. E no final das contas, os meus medos eram como uma sombra de um ratinho na parede. Eles faziam muito volume, a gente olha e fala, nossa, meu Deus do céu, né? Eu não vou passar por isso. Mas a gente passa por isso porque o ratinho, na verdade, é pequeno. Mas se a gente não chegar lá, se a gente não chegar perto dele, a gente nunca vai saber que é só a sombra que é grande. Então, se eu puder te dar um conselho, o meu conselho é esse. Chega perto do seu ratinho, encara ele de frente, porque não há outra solução. A gente até pensa que os filhos vão ficar melhores se a gente continuar insistindo no casamento, eles vão ficar mais felizes, mas eles sentem. Se a gente não estiver feliz, a gente não consegue criar seres humanos felizes. Então a matemática eu acho que é essa. O livro tá chegando em breve. Eu não fiquei sozinha, como eu já falei no outro, eu não fiquei sozinha. As crianças hoje em dia vão passar férias com o pai, eu aproveito para fazer as minhas coisas. Existe vida boa, né? Deixa eu falar pra cá, existe vida boa após divórcio, após separação. A gente renasce, existe vida boa com direito a margueritas, a beijo na boca, a festa, tá bom? Então, pra você que tá aí, meu livro tá saindo em breve, muito obrigada sempre por me escrever. Eu continuo nas minhas páginas no brunastamato.com.br, no Facebook /BruStamato, no contato @brunastamato.com.br. Então você me acha e você pode me mandar mensagem porque a gente conversa muito sobre isso, tá? Muito obrigada, obrigada a todo mundo e a gente se vê então no lançamento em breve de Eu Nunca Quis o Marido, Eu Sempre Quis o Companheiro. E eu continuo querendo, porque marido e companheiro, infelizmente, não são a mesma coisa, mas existe. O amor existe, é só você acreditar e você se dar uma chance. Obrigada!